Dizem que foi Epicuro, o filósofo grego, que primeiro formulou um paradoxo sobre os atributos de Deus e sobre a impossibilidade de existir um Deus que fosse simultaneamente omnisciente, omnipotente e bom. Porque se assim fosse, como é que esse Deus poderia permitir a existência do mal? Esta questão da existência do mal é uma questão que faz perigar a fé de muitos, leva à descrença de muitos de nós. Para outros, na tentativa de conciliar Deus com a existência do mal, é uma questão que dá algum trabalho teológico e filosófico. Tentamos encontrar explicações para responder a esta aparente incompatibilidade entre a existência de um Deus bom, omnisciente, omnipotente e a existência do mal. Esse tipo de explicações tem o nome de teodiceias. Hoje é Sexta-feira Santa e milhões de pessoas por todo o mundo recordam, relembram a morte por crucificação de um homem nazareno, um carpinteiro que viveu há cerca de 2000 anos atrás na Nazaré e que foi crucificado nos arredores de Jerusalém. Porque é que ainda hoje, passado tanto tempo, se comemora ou se recorda a morte desse homem? Talvez porque, para muitos daqueles que lembram a morte desse homem, ele não era apenas um mero homem, era também o Deus encarnado, a segunda pessoa da Trindade, o Filho. Isto significará então que, ao celebrarmos a Sexta-feira Santa, ao irmos às nossas missas, congregações, igrejas, cultos, durante este dia, estamos a querer dizer que Deus morreu, Deus foi crucificado. É precisamente isso que eu acredito que a crucificação significa. Mas esta ideia, para mim não é só uma ideia, esta verdade deixa-nos com uma série de perguntas. Quais são as implicações? Quais são os significados da crucificação de Deus, da morte de Deus numa cruz? Bom, eu acredito que as respostas são vastas, são inúmeras, são dadas ao longo das páginas da Bíblia, são dadas ao longo das páginas da história da humanidade e são também cravadas nas linhas das nossas próprias histórias individuais. Quanto a mim, lembro-me de ser adolescente e de, na minha experiência individual, ter a dada altura uma grande necessidade de redenção. Sentia esse peso em mim, como que se eu soubesse em mim mesmo que não era quem eu deveria ser. Havia algo em mim que era feio. Algo, o Rui Veloso talvez lhe chamasse lado lunar. E isso precisava de ser redimido. E de alguma forma encontrei essa redenção na cruz. Portanto, para mim, um dos significados da cruz é precisamente a redenção. Outro significado, quiçá parecido, semelhante a este, é a reconciliação. A propósito disso, há alguns diagramas que os cristãos evangélicos costumam aplicar para explicar o que é que acontece através da cruz. E nesses diagramas temos, de um lado, Deus, do outro lado, o homem, e no meio, um grande fosso impossível de atravessar. E aí é precisamente a cruz de Cristo que estabelece o caminho entre esses dois lados, entre Deus e o homem. Esse é um dos significados possíveis. Talvez, se ficarmos apenas por aí, seja demasiado simplista, porque creio que a crucificação tem significados muito vastos, mas esse é certamente um dos possíveis. E essa reconciliação não deve ser entendida apenas do indivíduo, como a reconciliação do indivíduo. Eu gosto muito das palavras que Paulo escreveu na carta aos Colossenses, onde fala dessa reconciliação em termos cósmicos, aplicando-a a todo o universo. E depois, Eugene Peterson, na sua tradução da Bíblia, a mensagem, diz assim
que no ato da crucificação são reconciliadas todas as coisas. E ele diz de uma forma quase poética, todas as coisas engloba todo o universo, engloba os átomos, as galáxias, os animais, as pessoas, engloba tudo. E acredito também que a crucificação tem também essa implicação, esse significado. E há muitos outros, são diversos de facto os significados que os teólogos, os filósofos, os cristãos e às vezes até os descrentes vão dando à cruz de Cristo. Temos significados mais espirituais, como aqueles que dizem que a cruz é no fundo um instrumento para Deus derrotar o diabo, esta luta espiritual entre o bem e o mal. Temos até significados mais antropológicos, para aqueles nós que são um pouco mais intelectuais e que não gostam tanto de falar daquilo que não vemos. Então há quem aborda a cruz como algo verdadeiro e algo com significado profundo, mas de um ponto de vista muito humano, muito antropológico. E falam de Jesus como sendo aquele que põe fim ao sistema de sacrifícios, como sendo o último bode expiatório de todos os bodes expiatórios que nós humanos arranjamos para expurgar a culpa ao longo da história. Mas há um significado da cruz de Cristo que eu acho que é importante lembrar. Quando nós dizemos que Deus morreu na cruz, esta ideia, que eu volto a dizer que para mim não é só uma ideia, para mim é uma verdade, esta verdade, de alguma forma, dá a volta ao paradoxo de Epicuro, que é o paradoxo do qual falei inicialmente. Porque se Deus morreu na cruz, aquela questão de não pode existir um Deus que seja simultaneamente bom, omnisciente, omnipotente e que permita a existência do mal, essa questão já não se coloca. Porque este Deus, o Deus cristão, é um Deus que entra na vida humana, entra na trama da humanidade. Ele não é um Deus passivo, ausente, um Deus que não intervém. Ele entra na trama da humanidade, ele entra na trama e sofre na pele o nosso sofrimento causado ainda por cima por nós. Na Sexta-feira Santa, no dia da crucificação, Deus é torturado, é cuspido, a sua carne é rasgada, ele é abandonado pelos amigos que o acompanhavam e no clímax do inconcebível, de tudo aquilo que é inconcebível, Deus chega até a duvidar da existência de Deus. Deus chega até a questionar Deus pela ausência de Deus, quando na cruz ele grita: meu Deus, por que é que me estás a desamparar? E aqui nós vemos como Deus sente o sofrimento no seu mais íntimo, aquele tipo de sofrimento que causa descrença, que causa desalento, que causa até ateísmo. E portanto este Deus é um Deus solidário com o nosso sofrimento. E nós podemos não ter as ferramentas filosóficas ou teológicas para compor uma teodiceia, perfeita, acabada, um produto acabado. Podemos não ter essas ferramentas. Mas na cruz nós temos uma imagem, a imagem do Nazareno, o homem Nazareno, pendurado numa cruz romana. É a imagem da teodiceia mais chocante, mais inconcebível, mas eu atrevo-me também a dizer que é a teodiceia mais verdadeira e mais bela de todas. E, portanto, hoje, Sexta-feira Santa, observemos, pois, essa imagem, perplexos e mudos.